Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele é suspeito de direcionar emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato no Congresso. A reportagem é do João Rosa. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino. A investigação aponta que ele teria direcionado emendas parlamentares, mesmo sem exercer o mandato de deputado. A decisão provocou repercussão política em Brasília. Aliados do governo afirmam que há indícios de irregularidades, enquanto parlamentares da oposição saem em defesa de Valdemar. Os advogados do dirigente partidário negam qualquer irregularidade. A inflação desacelerou em junho graças a um alívio no preço dos alimentos e dos combustíveis. No entanto, o índice acumulado no primeiro semestre é o maior para o período nos últimos 4 anos. O Ricardo Porto traz os números. A queda no preço dos alimentos fez a inflação oficial desacelerar para 0,16% em junho e surpreendeu o mercado. O resultado ficou em praticamente metade do esperado pelos economistas e pode levar à revisão das projeções para a inflação do ano. Por outro lado, a alta na conta de luz evitou uma redução maior do índice, que segue acima do teto da meta do governo. E agora fica a expectativa do impacto nos preços dos combustíveis após a retomada dos conflitos no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que concordou em negociar com o Irã, mas anunciou novas sanções ao país. O Matheus Leite nos atualiza. O Irã contradisse o presidente Donald Trump e negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos. A fala foi feita pelo republicano ao também anunciar o fim do cessar-fogo entre os dois países. A Casa Branca ainda anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do Irã. Nesta sexta-feira, negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas para tentar reduzir as tensões e discutir a navegação pelo Estreito de Hormuz. O tráfego diário de navios pelo canal ficou mais lento após os novos bombardeios. O setor produtivo já dá como certa a elevação das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, mas espera conseguir ampliar a lista de exceções. O governo estuda aplicar a regra da reciprocidade, mas segue negociando com os americanos. A Samantha Klein nos conta. O governo está considerando a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade para o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, mas trata o tema com cautela e aguarda a extensão da retaliação americana. Já o setor empresarial estima que o USTR poderá aumentar a lista de exceções. O presidente Lula, por sua vez, ainda aproveitou para dar recados a Donald Trump em meio à discussão sobre minerais críticos. A gente volta já com o Giro. 5 dias depois da eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, Vinícius Júnior se pronunciou nas redes sociais. O atacante escreveu que se sente frustrado com o resultado do Brasil no Mundial e afirmou que seguirá lutando para levar a seleção ao topo do mundo. Nesta sexta-feira, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e agora vai enfrentar a França na semifinal. A outra semifinal será definida neste sábado, com os jogos entre Noruega e Inglaterra e Argentina e Suíça. A Volkswagen informou que reduzirá até pela metade o número de modelos da montadora para cortar custos e aumentar sua competitividade com empresas chinesas. A empresa alemã não falou em demissões, mas os funcionários já vêm se preparando para grandes cortes e fechamento de fábricas. A montadora afirmou que a medida não tem impacto imediato nas operações do Brasil, onde as atividades seguem normalmente. A empresa disse também que segue com o plano de investir 16 bilhões de reais até 2028 no país. Você se lembra que a gente contou aqui no Giro que o STF acionou tribunais de justiça de 7 estados para explicar o pagamento de penduricalhos após a regulamentação dessas verbas pela Corte. Pois bem, os TJs responderam ao Supremo e negam irregularidades. A Marina Dantas tem as informações. Apesar da cobrança do Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais afirmaram que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. Em alguns casos, os pagamentos chegaram a quase R$500 milhão. As cortes atribuem os valores elevados a verbas indenizatórias e acertos financeiros, enquanto especialista alerta para os impactos na transparência e nas contas públicas.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.